Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, dissestes: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqui nós nos encontramos, Senhor, encarnados e desencarnados, em conflitos. Alguns, Senhor, muitas vezes, conflitos estes que nem gostariam de aqui estar, Senhor, em tua casa de amor. Pois ainda, Senhor, não despertou para as verdades da vida eterna e da obediência, Senhor. A este, Senhor, rogamos que tua misericórdia possa se estender em forma de uma luz protetora e esclarecedora. E a todos nós, Senhor Jesus Cristo, concedei-nos a luz da razão. Permita que teus benfeitores amigos aqui estejam, Senhor. As falanges amorosas de Eurípides Barçanufo, os pleâmides de espíritos do nosso Senhor Jesus Cristo, para acolher a multidão que sofre, Senhor, nas intrínsecas energias do pensamento, da alma, do espírito. Abençoai, Senhor, os trabalhadores desta casa espírita que colocam-se como servos dos teus servos. Pacificai, Senhor, iluminai, e que sejamos, Senhor, o reflexo da tua imagem e também fazer a tua vontade, Senhor. Estendei, amado Jesus, aos lares, às famílias, aos familiares, aqui representados, as bênçãos do teu amor, e em cada lar se faça a tua presença de despertar de luz, Senhor. Iluminai e abençoai o alimento que iremos tomar e servir. E este alimento não só sacia o corpo físico, mas que ele também possa alimentar a alma, o espírito. Abençoai, Jesus Cristo. Iluminai, amado Jesus, as mãos de todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse a nós. Abençoe e fortaleça cada um, Senhor. Abençoe, Jesus Cristo, este caderno de amor, todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, receba a visita da tua misericórdia, da tua luz, do teu amor bendito e santo, Senhor Jesus. E que assim, fortalecidos, possam buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, estenda tuas mãos santas e derramai a energia sagrada que possas transformá-las em remédios, em medicamentos, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão. Sejam colocados os remédios necessários. E assim, passando em suas dores, ou ingerindo o Senhor, possa os irmãos encontrar o lenitivo, a melhora, a cura, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos também, amado, que abençoe a colônia Santa Marta, as creches, presídios, asilos, orfanatos, manicômios e hospitais. Aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, a tua presença de luz e vida eterna lá esteja, Senhor. Cubra de bênção, Senhor Jesus Cristo, iluminando nossos irmãos que trafegam na obscuridade do pensamento, nas crises das energias mentais, alienados nos vícios, ou dependentes, Senhor, através dos processos obsessivos e possessivos. Pacificai as almas e acalmai os espíritos, Senhor. Rogamos pelos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos, credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E que possamos unir, Senhor, na prática da caridade, unindo-nos na fraternidade universal do amor, como uma grandiosa família que somos filhos do mesmo Pai.
Abençoe o nosso país querido, esta pátria do Evangelho, coração do mundo. Nossos governantes sérios, abençoai, Senhor. Iluminai, amado Jesus, toda a humanidade, e que possas tocar no coração de cada governante, de cada cidadão, Senhor, na compreensão da paz e do amor. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Templo Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade amar, servir e perdoar, ensinar o caminho de Jesus Cristo, através da evangelização, através do teu evangelho de luz, através das tuas verdades de amor e vida eterna. Estamos vivendo complexos momentos, onde nossas almas encarnadas encontram-se em tremendos conflitos mentais, existenciais. Estamos com grandes dificuldades de olhar no espelho e compreender a nossa essência, compreender o que somos, compreender o sentido da vida, compreender o sentido de lar, família, compreender o porquê de nossa encarnação. Estamos com grandes dificuldades de enxergar a própria realidade, a racionalidade. Mas nós temos que lembrar de uma coisa. Quando olhamos no espelho, nós vemos o reflexo da nossa imagem física. Assim como você levanta em um dia e escolhe no guarda-roupa uma roupa, você diz, hoje eu quero vestir de preto. E você coloca todas as peças do seu vestimento de preto. E olha no espelho e você não pode dizer, olha, eu sou uma pessoa preta, negra. Não, você está vestido com vestes negras. Você não é aquilo que você está vendo no espelho com aquelas vestes. Assim somos nós. Quando olhamos no espelho, olhamos para o nosso corpo físico, nós estamos vendo uma veste. Não é nós. Não é você. Você está vendo o reflexo do teu corpo. Uma aglomeração de células, moléculas, que tem uma constituição referente ao processo biológico que você herdou dos seus antepassados. A genética. Aquilo ali é um amontoado de células e moléculas, de carbonos e de tantas outras enzimas, substâncias. Está além. Você olha para a tua família, você diz, é minha família. Não, você está naquela família, aquela família está com você. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito do filho já existia antes da criação do corpo físico, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Compreende isso? Estão entendendo isso? Hoje nós vamos falar da estranha moral de Jesus Cristo, que fala sobre abandonar pai, mãe e filhos. Tema complexo, muito complexo, principalmente na atualidade, que nós estamos olhando o reflexo da ilusão ao nosso redor. Por isso que olhamos no espelho e olhamos o reflexo da ilusão em nosso corpo. Dificilmente se olha no espelho da alma. Olha-se no reflexo do espelho que reflete o corpo físico, a matéria. Aí enxergamos ilusões.
mas olhar dentro de si, no espelho da alma, nós vamos encontrar a nossa essência, vamos encontrar a nossa individualidade, vamos encontrar o nosso eu espiritual, se nós despirmos dos olhos do ego material. A humanidade está perdendo esse sentido de existir. As religiões estão deixando de ensinar e vivenciar esse sentido de existir. É muito lindo nós vermos centenas de milhares de pessoas indo em uma festa, em uma quermesse espiritual. Mas é muito triste compreender que são atos materiais, devocionais, mas não no sentido existencial do ser e da criatura. E o mundo está se perdendo. Quando eu falo o mundo está se perdendo, o ser humano está se perdendo. E quando diz se perdendo, nós estamos entendendo as grandes problemáticas da dor do ser, a dor da alma, o distanciamento dos valores e a vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecendo que nós vamos, inevitavelmente, deixar essas vestes físicas na terra, assim como nós deixaremos nossas roupas no guarda-roupa ou no cesto, quando nós não usarmos mais, ou doaremos-as. Nós doaremos esse corpo para que os elementos que o compõem sirvam de alimentos para outras vidas, assim como nossas vestes, que nós não queremos mais, vai agasalhar outros corpos quando nós as doamos. Estamos esquecendo que somos espíritos eternos. Estamos esquecendo que somos frutos de nós mesmos. Não existe fatalidade. Existe uma lei natural que rege nascimento, nascer, crescer, morrer, renascer, evoluir sempre. Essa é a lei. E nossa família de hoje talvez não será a mesma família do amanhã. E nós possamos nascer em uma cidade, em um país, na encarnação próxima, nascer em outra nação, em outra cidade, outra família, outro grupo. Uma sequência natural e lógica do aprendizado e crescimento daqueles que estão vindo à escola bendita, que se chama reencarnação, até nós adquirirmos a nossa individualidade completa e o sentido do eu espiritual. Não adianta fugir disso. Aqueles que negam isso, fogem disso. Fica alienado-se a si mesmo ou a um condicionamento que levará a muita dor e sofrimento psíquico e emocional, e com toda certeza também refletindo-se no corpo físico, porque tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso, reflete-se no meu corpo orgânico, tanto quanto reflete-se no meu corpo espiritual. Mas como estamos na matéria, reflete-se imediatamente na matéria. Por isso, a multiplicação das enfermidades psicossomáticas que está acontecendo no planeta. A quantidade de ansiedades, depressões, insatisfações, tristezas, angústias, negatividade, violência, desequilíbrios psicológicos e tantas outras situações que a medicina e os remédios e os medicamentos não conseguem mais aliviar. Paliativos. É como se nós bebêssemos água e ficássemos morrendo de sede. E querendo beber mais água, e a água não mata a nossa sede, e bebe-se mais e não mata a sede. E aí é como se nós estivéssemos ali, empanturrados de águas, embebecidos de água, e com muita sede. É o que está acontecendo com a humanidade. Uma insatisfação com tudo e com todos,
com as situações, com as coisas. Isso nós estamos falando de uma pessoa que tem pouco e de pessoas que têm muito. De pessoas extremamente saudáveis e de pessoas completamente enfermas. De pessoas que têm um lar estruturado e de pessoas que vivem sozinhas. Cria-se essa insatisfação, nascida da falta do encontro do eu espiritual, na falta da razão espiritual. São momentos delicados, mas que está na mão de cada um encontrar a si mesmo e compreender o sentido da vida. Mas se abandonarmos Jesus Cristo, com toda certeza, não encontraremos sentido da vida. Pois ele disse, ele é o caminho, ele é o único caminho. Não existe outro caminho, só existe um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para a verdade, da vida e para a vida. Tanto aqui quanto a vida eterna. Compreende isso? Não adianta lutar contra isso. Não adianta usar paliativos contra isso para esquecer isso. Não adianta fazer fugas para esquecer isso. Temos compromissos, temos deveres, temos obrigações. Quando estamos na matéria e no espírito. Quando estamos no espírito. Não cumpri-las ocasiona então a cada um o mesmo processo de desobediência. Repetirá aquela prova e, como nada fica estático, nós vamos caminhando e desobedecendo, então vai avolumando as provas, vai avolumando os problemas, vai avolumando. Quando muitas vezes eu vejo pessoas dizer, que saudade eu tenho do meu tempo de criança, eu não tinha preocupação com nada, eu não sofria nada. Mas claro, ainda não tinha ali os seus deveres para com você, para com a sociedade, para com Deus, para com a família. Era só cumprir as atividades. Levanta, escova os dentes, toma café, arruma, vai para a escola, volta, almoça, brinca à tarde, faz a tarefa, deita, dorme, levanta. Aqueles que cumpriam isso, passam com muito maior facilidade o seu processo de infância. Mas vai crescendo, aí vem a acoplação completa do espírito no corpo, as necessidades de transformação material e moral. Vai aparecendo os desejos, as vontades, vai aparecendo os vícios, vai aparecendo os traumas de vidas passadas. Aí são as horas de fazer os deveres de casa, de transformar. Sozinho não damos conta, precisamos de ajuda. Quem? Jesus Cristo, através da religião. Mas não são todas que contribuem para este processo, porque a grande parte das religiões fornece um milagre para transformar a sua vida, mas não te ensina que a transformação da vida é você transformando a você mesmo. Mas com medo de perder fiéis, necessitados de arrebanhar números, oferece os milagres da salvação, e nós vamos vendo a grande multidão de sofredores, crédulos, religiosos, repletos de força de vontade e de fé no coração, mas sofrendo, porque deixou a parte da responsabilidade individual para os líderes religiosos ou para a religião, para os espíritos. Não funciona assim. Não funciona. Aí vai avolumando-se, porque aparece mais um problema. E esse problema é um dos mais graves que aparecem. Vai se perdendo a confiança em Deus, vai se perdendo a confiança na religião, vai se perdendo a confiança nos líderes religiosos, e vai descrençando da religiosidade em si mesmo. E aí surgem aquelas lindas e belas frases inventadas, eu imagino, por ateus,
Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é? Não é assim? Imagino que quem inventou isso foi uma pessoa das trevas, né? Para que a gente desistisse de rezar. Ah, para de rezar, porque quanto mais você reza, mais assombração te aparece. Entende isso? Aí aparece aqueles que dizem, você tem que aproveitar a vida. Você tem que ficar igual um velhinho coroca na religião, só quando você estiver aposentado. Mas aí a problemática vai avolumando até chegar na sua aposentadoria e já aposenta, se chega lá, com toda a problemática psíquica e espiritual. Porque os problemas não pararam de ir se avolumando. É igualzinho aquela criança que levantou de manhã e dizia, escova os dentes, chegou da escola, comeu, escova os dentes, ela não escovou. Foi avolumando-se a rebeldia dela e passou a ter dentes cariados. Vai sentir dor de dente, vai ter que arrancar o dente. Se tiver dinheiro, vai colocar um implante, vai sofrer muito para pôr o implante. E depois que ele pagar o implante de R$3.000, ele vai falar, agora desse implante eu cuido. Mas o implante não dá cárie. Mas os dentes natural que tiver dos lados dá. Então cuida deles também. Compreende o que é fazer os nossos compromissos, nossos deveres? Isso é um processo natural do ser e do existir. Entende isso? Vamos lá no Livro dos Espíritos, estudar uma perguntinha falando sobre letargia, catalepsia e as mortes aparentes, né, para nós adentrar no Evangelho de Jesus. Pergunta assim, pode-se por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Sim, olha a resposta. Sem dúvida. E disso tendes todos os dias a prova. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Quantas doenças são curadas através de uma oração, através da imposição das mãos, através de um passe? Aí entra aquela situação bacana, grandiosa, para aquele que confia em Cristo, que está obediente em Cristo, não por aquele que tem só um sentido de religião, não para aquele que entrega a sua vida à devassidão no mundo e no momento da dor quer um pedido de socorro para voltar à vida, para voltar com o mundo de devassidão? Não. O magnetismo não é milagre. É um processo de transposição energética de um ser para o outro. Compreende isso? Isso está também perdendo o sentido, porque muitos buscam um auxílio espiritual para repor as suas energias sem querer mudar o seu padrão de vida. Compreende? Lembro um senhor, quando veio fazer tratamento na nossa casa, foi aconselhado a ele dizendo assim, olha, o senhor deve deixar de comer a carne vermelha e parar de fumar, porque o senhor vai ter problemas sérios. Já está no seu corpo perispiritual a informação. E ele disse, então é melhor eu morrer? Vou largar de comer carne vermelha e parar de fumar? Um ano depois ele estava com câncer na glote e desencarnou, definhando-se por alguns meses e anos, sem poder comer nada, e nem beber água. E teve que parar de fumar de qualquer maneira. Então ele recebeu o auxílio, esse magnetismo para o retornar à vida, mas ele não quis. Continuou-se com as suas desobediências. Compreende? E ele explica assim, ó. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Por que que muitas pessoas chegam a um estado da vida
próximo à morte. E quantas doenças são inexplicadas hoje para a ciência? Porque é a perda dos fatores energéticos e a interferência negativa dos espíritos inferiores e negativos sobre o ser humano, que se assemelham-se nessa negatividade. Aí ocorre essas enfermidades, essas debilidades, que muitas vezes chegam, né, no estágio quase morte, e muitos chegam no estágio morte mesmo. Então não basta buscar a Jesus Cristo, não basta buscar um auxílio espiritual, não basta buscar uma religião, se nós não buscarmos a modificação e o encontro da verdade com o nosso eu espiritual e com o nosso Criador, com Deus, que nos forneceu o teu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. Você quer achar outro caminho? Vai dar com os burros nas águas. Vai bater com a cara no muro. Vai cair no abismo. Não existe outro caminho. Não adianta você desobedecer. Ele é o caminho. E ele nos mostrou através dos próprios sacrifícios, do sacrifício de sua própria vida, para mostrar para nós, ó, isso é verdade. Eu vou dar a minha vida para provar para vocês que isso é real. E no terceiro dia ele voltou e falou, ó, estou aqui para falar para vocês, viu como é real? Está compreendendo? Ele mostrou e comprovou e provou para nós. O que nós estamos achando da vida? Que viemos aqui para fazer o que quisermos? Para usar nossas emoções em desequilíbrio, para aproveitar através do prazer momentâneo da matéria? De brigar, xingar, ficar com ódio, com raiva e acreditar que nada disso terá resposta em nós? De conquistar valores, dinheiro, pisando em pessoas falcatruas e achar que aquilo não vai refletir em nós, no nosso futuro? Tudo tem uma resposta. Tudo tem uma resposta. Tudo que nós fazemos reverte-se a nós mesmos. Veja que lição complexa é essa. Está lá no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que chama Moral Estranha. Abandonar pai, mães e filhos. Veja só. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulheres e filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Olha que extraordinário. Nós conseguimos compreender essa informação de Jesus Cristo? Esse aconselhamento, essa advertência, nós conseguimos compreender ela? E ele continua, então Pedro lhe disse, quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos? Jesus lhe disse, eu vos digo em verdade que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai e mãe, irmão, mulher e seus filhos, que não receba deste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Um outro lhe disse, Senhor, eu vos seguirei, mas permita-me ir primeiro depois do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, todo aquele que tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Está lá no Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Vamos entender e compreender essa estranha moral de Jesus Cristo? Jesus Cristo nos ensinou que nós somos espíritos eternos. Assim como ele disse para Nicodemos que nós temos que nascer da água e do Espírito para conquistar a vida eterna. Assim como ele disse para os fariseus respeitarem os pais, ele disse para abandonar os pais. Mas qual o sentido controverso de que pede para que respeite os pais? Honrar pai e mãe, não está lá?
aquele que não honra pai e mãe, não será acolhido no reino dos céus? Não é? Como ele diz, fala, como pode um homem entrar então em contradição, dizendo que agora ele tem que abandonar pai e mãe para encontrar a vida eterna? Simples. Simples. Jesus Cristo ensinou-nos e ensina-nos que nós não podemos colocar nenhuma condição da matéria maior do que a condição do espírito. Que nós não podemos dar mais valor às condições momentâneas da matéria do que às condições do espírito eterno. Compreende isso? Quando ele disse, aonde estiver o teu coração, lá estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. E quando disse que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, então a família é um conjunto de espírito que já existia e pré-existia antes da formação do corpo daqueles que estão no ambiente doméstico. E que a formação familiar aqui na Terra é um conjunto de almas que necessitam passar por um grande aprendizado entre si, mas que muitos nem conhecem um ao outro. Muitos são espíritos de outras localidades. Para que a gente entenda isso, basta ver os gostos e a personalidade de cada um dos familiares. São iguais? Não. Todos têm as suas individualidades, mas que reúnem-se e por um sentido de educação e respeito, passam a conviver como família. Aí vem a parte do respeito, honrar pai e mãe, a determinação da honra, vivendo fraternalmente com respeito. Mas a grande maioria não aceita isso, não pratica esse respeito. Então, deixa de ser família e passa a ser parentes. Parentes. Você quer descobrir se você está na família, ou se você tem família, ou você tem parentes? Ou se você é família, ou você é parentes dos seus? Basta saber olhar os atos e as atitudes. Basta prestar atenção na personalidade que une aqueles que se unem com interesse material, aqueles que se unem por dependências, aqueles que degladiam entre si, ofendem entre si, atacam entre si, desrespeitam entre si, esses são parentes. Você quer ver se é família? São aqueles que têm as suas diferenças, mas não transformam as diferenças em divergências, em brigas, em crises, em ofensas, em ataques. Não. Esses são famílias. Por isso que Jesus falou assim, quando disseram que ele havia perdido o juízo, ou seja, falaram, seu filho está doido, falou para Maria, e ela foi com os irmãos de Jesus buscá-lo. E ele disse, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então aqueles que se colocam-se como família, fazem a vontade e obediência do Pai, nas leis naturais da existência, tanto humana quanto espiritual. Ele não coloca as suas vontades, ele não coloca o seu coração acima das leis eternas do Criador. Compreende? Quando nós falamos abandonar pai, mãe, filhos, nós vemos aí pessoas que saem. Agora, no nosso país, graças a Deus, não temos guerras. Mas muitos pais, até obrigam seus filhos a ir para a guerra defender o seu próprio país. Em alguns países, jovens de 10 anos, 8, 10, 12, basta dar conta de pegar num fuzil e atirar. São mandados para a guerra. Fazem parte de grupos de milícias. Mas isso pode.
Mas se aquele ser for seguir o caminho de Jesus Cristo, aí não pode. Pode sair para ir para outro país, trabalhar, ganhar dinheiro. Abandona o filho, a esposa. A mulher abandona os filhos, o marido. Vai para outro país ganhar dinheiro, para mandar muito dinheiro para o filho, para dar uma educação humana, material. Mas isso pode, isso não é condenado. Mas quando Jesus Cristo abandonar os seus parentes para seguir o processo de crescimento espiritual, a humanidade condena isso. A humanidade condena, não permite, não aceita. Está vendo como eu falei que é difícil esse capítulo de Jesus? Como é difícil essas informações? Porque eu tenho certeza que muitos aqui não concordam com o Evangelho. Não é comigo não, hein? Porque eu só estou explanando o Evangelho. Eu obedeço esse Evangelho. Primeiro buscai o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado. Nós sabemos que as parentelas, não vou dizer família, vou dizer as parentelas que formam um grupo, acabam antes dos processos naturais do desencarne de todos. Basta morrer o patriarca, basta morrer a matriarca, basta crescer, basta dividir e ter uma herança para ser dividida. Ah, acabou a família na hora. Cadê aqueles almoços de domingo regado? A cervejinha, churrasquinho e a macarronada? Acabou. Porque o patriarca ou a matriarca acabou, ficou a divisão lá da caixinha de fósforo. E cada um quer mais palito. Cada um quer mais palito. Ah, tem uma casa, não vende, o que é que vende? Não vai vender, não, o que é que vende? Não. Ah, mas não vai dar nada para ninguém, deixa eu morar aí, ué. Né? Deixa eu morar. Eu cuidei mais do meu pai, cuidei mais da minha mãe. É? Ah, é uma briga danada, né? Isso é família? Isso é família? São parentes. São parentes. Nós estamos falando de vida eterna. Você quer o que para a tua vida? Nós estamos falando de segurança psíquica, emocional e espiritual. Nós estamos falando de verdade em Cristo Jesus. Os templos que falam a verdade em Cristo Jesus estão vazios. Deixa eu te prometer aqui curas milagrosas. Deixa eu vender uma garrafada de R$50 para você. Deixa eu fazer uma manipulação de ervas medicinais. Deixa eu colocar lá o extrato de maracujá. Deixa eu colocar lá um pozinho de milhoma, o próprio boldo do Chile. Deixa eu colocar lá mais um valeriana, uma erva de São João, e fazer 30 dragas, vender por R$50 e dizer que aquilo lá é milagroso. Aparece 1000 pessoas aqui para comprar essas coisas. Deixa eu dizer que eu faço cirurgias espirituais e que vai libertar a sua alma. Deixa eu contratar 10 para entrar aqui arrastando e sair pulando e falar que eu que curei. Logo, logo esse boato esparrama. Deixa eu colocar nas rádios, principalmente nos povos, nas pessoas mais humildes do interior. Deixa eu colocar aqui, você vir aqui, e se eu impor a mão na sua cabeça, você vai ganhar 10 milhões de reais no próximo ano. E você vai deixar aqui R$1.000 para mim. Só R$1.000, você vai ganhar 10 milhões. É menos de 1%. 0,1%. Está entendendo? Deixa fazer. Nós não estamos querendo saber da verdade, nós queremos saber da facilidade. Mas esse não é o caminho de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de família, olha para dentro da tua casa, olha para dentro da tua família, olha para dentro da tua parentela e faz o diagnóstico e modifica esse diagnóstico, porque se você está lá com elementos tão diversos e complicados, você também é diverso e complicado. Então, precisa-se fazer as devidas lapidações através das concessões, através do carinho, do amor, através da responsabilidade. Ah, mas eles não fazem. Eu não estou falando deles, estou falando de você, porque eles não estão aqui dentro hoje. Uma senhora me procurou falando que estava com medo, que estava acontecendo isso. Eu falei, senhora, isso é ilusão da sua cabeça. O mundo está ficando doido, toda hora me procuram com mensagens
palavras, vendo coisas, sentindo coisas. Eu falei, isso é coisa da sua cabeça. A senhora está com uma ilusão, isso não existe. Eu falei, senhora tem que orar, reze. Ela, não, é eles que têm que rezar. Eu falei, quem está vendo coisas e sentindo é a senhora, não é eles, não. Compreende? Nós pegamos e transferimos a responsabilidade para os outros, culpamos os outros, atacamos os outros. Então, a sua vida está complexa, sua família está complexa, seus parentes estão difíceis, já hoje, no seu trabalho está difícil, e você, como está? Você está facinho. Não. São os contraditórios se lapidando para harmonizar o universo interior de cada alma. Isso chama escola. Isso chama a escola bendita da alma. Quando uma criança chega em mim e fala, nossa, tirei, ou me mostra o boletim da escola, eu passo a visão e olho e procuro a menor nota. Aí está lá, tirei 4. Em quê? História. Por quê? Você tirou 4 em história. Ah, porque eu não gosto de história. Pronto. Aonde está a missão dela? Estudar história. Outro chega para mim, olha, eu tirei 5 em matemática. Ah, mas você tirou 10 em geografia, em português. É porque eu não gosto de matemática. Então qual que é a sua maior missão agora? Estudar mais matemática? Aí aquela pessoa, tem gente aqui que eu já falei se fez isso. Aquela pessoa, aquela criança, vai lá e estuda matemática. E o que acontece? Ela passa a gostar de matemática. Nas próximas provas, no próximo bimestre, as notas dela saem de 5, vai para 9 na matemática. Por que isso aconteceu? Porque ela buscou superar as dificuldades. Porque ela buscou superar as problemáticas. Porque ela superou a si mesma. A matemática mudou? Não, a matemática continua a mesma. O que mudou foi a forma dela interpretar aquela matéria. A forma que ela buscou, então, retirar os atritos que ela estava criando com aquela matéria. Assim é no nosso ambiente familiar, no ambiente pessoal, no ambiente coletivo, social, no ambiente religioso. Se nós estamos conflitando, então nós estamos sendo uma causa de guerras e sofreremos essas consequências. Se o lar está difícil, então dedica-se na harmonia do lar. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Não é estudar algumas fórmulas ou a tabuada da matemática e você já saber quanto que é 9 vezes 7. Em uma semana você vai ter ali de cabeça e decorado toda a resposta da tabuada. Não é tão fácil assim, porque tem que trabalhar a maior dificuldade, que é a sua própria individualidade, a forma de olhar as pessoas e transferir para si o compromisso de mudança. Quando Jesus Cristo falou, amai os vossos inimigos, Ele está ensinando para nós essa técnica. Ele está ensinando essa técnica. Quando Jesus Cristo foi crucificado, e antes dele elevar-se aos céus, o que ele fez? Qual a primeira coisa que ele fez? Ele desceu ao inferno. Para que ele desceu ao inferno? Para perdoar quem? O traidor, Judas Iscariote. Então, quando nós queremos elevar-nos aos paraísos celestiais da paz e da felicidade interior, nós temos que buscar as trevas interiores, os infernos que nos está movimentando à nossa volta, e encará-los sob outra perspectiva, a perspectiva da transformação, do amor e do perdão. Não é fugir dele. Não é brigar com ele. Não é transformar o problema em guerra. Não é. Está compreendendo isso? Encara a problemática que existe. Olhe sobre a luz e a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo os maiores conflitos nos lares.
excesso de cuidados, excessos de amores egoístas, excessos de liberdade, ocasionando a libertinagem, não é? Os pais hoje não querem nem que os filhos casem. Por quê? Por que é que não querem perder os filhos ou dividir os filhos com outra pessoa? Compreende isso? Ou quando o filho arruma um relacionamento, o que é que faz? Leva o relacionamento para onde? Para dentro de casa. Aí são pais criando filhos, avós criando filhos e netos, e genros e noras. E aí cria-se aquela parentela, que cria-se, na grande maioria, uma problemática de crises, brigas, intrigas, separações e tantas coisas outras mais. Mas aqueles que buscam a mensagem sublime e a vivência do Evangelho de Jesus Cristo, compreende o caminho natural, tanto nos nossos deveres e obrigações materiais, quanto nossos deveres e devoções espirituais. E esses criam grupos e famílias espirituais, que se perpetua para a eternidade, conquistando a vida eterna e a felicidade eterna. Compreende isso? É fácil encontrar esse equilíbrio, equalizar? Não, não é fácil, porque tem que vencer o maior demônio, o demônio do ego que habita dentro de nós, o demônio do orgulho que habita dentro de nós, o demônio do personalismo que habita dentro de nós, e que nós fechamos os olhos a todas as verdades e passamos a fazer práticas exteriores de religiosidade. Nós colocamos lá a Bíblia Sagrada em um lado e o litro de uísque do outro. Nós colocamos a Bíblia aberta, nós colocamos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo na churrasqueira, na área de fazer churrasco, ao lado da caixa de cerveja. Nós vemos aí os bares falando Bar São José, Bar Santo Antônio. Compreende isso? E lá enche de pessoas devotadas que vai tomar a pinga de São João. Se a pinga de São João é milagrosa, vai curar os milagres, vai curar os problemas da doença e enfermidade. Está compreendendo isso? Isso chama hipocrisia. Você sabe o que é a palavra hipocrisia? É profanar aquilo que é santo, é zombar daquilo que é verdade e santo. Isso é hipocrisia. Os fariseus eram hipócritas. Foram eles que levaram Jesus Cristo ao Calvário. Compreende? Agora, isso tem um preço. Aquele que vive nesse sentido, ele vive em dualidade mental, dualidade espiritual. E quando nós levamos para dentro de nós a dualidade, nós levamos também o conflito do pensamento, o conflito do sentimento, o conflito das emoções. Nós não nos centramos, vira-se duas energias em conflitos. A mentira e a verdade. Eu sei da verdade, mas eu pratico a mentira. Está fadado a um desequilíbrio psicológico, a um desequilíbrio emocional, a dificuldade de ter uma personalidade equilibrada, de ser uma pessoa confiável para si próprio. E isso vai queimando o tônus vital da saúde, vai queimando o tônus vital do equilíbrio. E aí nós precisamos de quê? Remédios, medicamentos, para suprir esse processo, esse desgaste, ou essa intensa energia em movimento e desarmonia e desequilíbrio. Passamos então a inserir doses volumosas de medicamentos que vai aumentando as suas dosagens, a quantidade de miligramas, a quantidades a ser tomadas em menos curto
período. Aí nós tomamos os chamados inibidores, e tomamos os controladores, são os famosos tarjas pretas. Compreende isso? Esses dias uma jovem chegou falando que teve uma crise e foi parar no hospital. Estava com problemas de gastrite, refluxo e dores abdominais. Disse, eu tenho que tomar medicamento, tenho que correr embora para tomar meu medicamento, o médico me passou. Eu falei, mas qual a causa? Não, ele disse que eu tenho uma bactéria no estômago. Qual a causa? Não, é uma bactéria. Mas qual a causa? Bactéria não nasce do nada. Eu virei purpurina agora, virei bactéria. Não. Já pensou? Não. Então, busque um auxílio espiritual. Seja nervosa, ansiosa, agressiva. Só um pouco. Então tome um calmante natural, mas faça prece, lê o evangelho, busque um auxílio espiritual. Não, mas o médico me passou. Então tome aquela gotinha, compra nessas casas de raízes, para melhorar seu estômago, seu fígado. Tome lá a espinheira santa para melhorar o refluxo. Não, eu já tenho o remédio. O medicamento. Você já leu a quantidade de efeito colateral? Não, mas ele melhorou semana passada o meu estômago. Ah, então toma. Então acabou o diálogo, acabou. Então nós transferimos para o medicamento toda a nossa transformação moral e espiritual. Não queremos ler o evangelho, não queremos fazer uma prece, não queremos olhar para dentro de nós e falar, onde eu estou errando? Onde eu estou com debilidade? Aonde está o inferno da minha vida? Eu tenho que ir lá e resgatar eu de dentro desse inferno. Assim como Jesus foi a Judas e resgatou, perdoou Judas. Pronto, está perdoado, mas Judas não se perdoou. Judas só se foi perdoar 1500 anos depois, quando ele veio na encarnação como Joana de Dark. Mas Jesus Cristo não levou para o paraíso aquela energia, aquela traição. Ele foi lá e falou, Judas, está perdoado, meu querido, perdoe você agora. Entendeu aí? Então encare a sua problemática, porque esse é o inferno que está a sua vida. Não fuja dela, não minta, não faça hipocrisia. Se a sensibilidade já chegou na tua casa mental, respeite essa sensibilidade. Se você não respeitar, é doença, é enfermidade, porque é a lei natural da evolução. Se você já tem pressentimento, você tem visão, você tem arrepios, então compreenda que você é uma pessoa que já está com a sensibilidade de sentir espírito à tua volta, que tuas glândulas pineais já conseguem detectar o extramatéria. Assim como o seu celular envia uma mensagem via Bluetooth, o seu cérebro orgânico já recebe mensagem via influências. Você não vê, mas está sentindo. Então respeite isso, obedeça. Não vá a lugares insalubres. Faça da tua casa, da tua família, um templo espiritual, religioso. A prática do culto do evangelho no lar. Respeita teu pai, respeita tua mãe, respeita teus filhos, mostrando cada um na sua educação e no processo natural que é a responsabilidade de todos. Não queira fazer do teu filho, teu pai, nem você, para seu filho, um amiguinho da escola. Não funciona. Teu filho precisa de pai. A tua mulher precisa de homem, de marido. Você está entendendo? O teu marido precisa de mulher, de esposa, de amante. Isso é um processo natural. A não ser que você queira virar Gandhi, né? É um processo natural. Uma vez uma mulher chegou de mim e falou assim, eu não quero mais fazer sexo com meu marido. Eu falei, mas você não quer mais ir? Ele quer. Eu falei, você está contra a lei de Deus? Então para que você casou? Por que você casou? Mas é que eu quero virar santa. E santa não casa. Santa não casa.
mosteiro. Ué, você quer escravizar seu marido? Se os dois entrou em consenso, assim como o Gandhi fez, né? Gandhi, aos 38 anos de idade, chegou na mulher dele, a mulher, o negócio é o seguinte, eu estou precisando fazer uma missão para salvar a Índia, libertar a Índia. Preciso usar todas as minhas energias que eu tenho para nós pacificar e libertar a Índia, que vivia sob a escravização da Inglaterra. A mulher falou assim, a partir de hoje nós somos dois seres irmãos espirituais. Você concorda ou não? Ela assim, estou do seu lado. Acabou. Consenso entre os dois. E Gandhi fez isso por 50 anos e libertou a Índia do jugo da escravização da Inglaterra, sem movimentar uma arma sequer, sem levantar um dedo, através do amor e da pacificação, da prece, da oração e da conversa fraterna. Hoje a Índia é um país emergente, um dos países, é o país mais volumoso, maior e está se despertando para ser um dos países mais ricos. Está compreendendo? Tudo através do amor. Então, existem as leis naturais que cada um tem que compreender, entender e obedecer. Fora disso, é dor e sofrimento. Compreende? Agora só existe um caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser tirar dele, se alguém quiser impor uma condição para você não ir nele, esse alguém, você pode acreditar, ele está do lado das trevas. Pode ser quem for. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, sua esposa, seu amigo, qualquer um. Não adianta você brigar e discutir. Mas também não obedeça. Busque o caminho de Jesus. Só Ele vai te dar a condição da salvação sua e daqueles que não querem deixar você ir. Por isso Jesus falou que nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus, ou seja, colocar toda a nossa vontade na verdade de Deus. E depois, sim, no processo do lar e da família. Ele não está mandando a gente odiar pai e mãe, porque nós podemos amar à distância, aonde nós estivermos, com Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, por este momento tão sublime, por esta casa de amor, pelos teus benfeitores amigos que derramam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, a tua energia, a tua força de amor, que pacifica nossas almas, equilibra nossos corações e ilumina nosso ser. Obrigado, Jesus. Rogamos, Senhor, que possa acompanhar a cada um de nós, de retorno ao lar, à família, aos familiares, até mesmo se for os parentes, Senhor. E que possamos levar a tua mensagem de amor, o reflexo da tua imagem, na brandura das palavras, na paz do coração e na vontade sublime das decisões de transformar-se a nossa vida em paz, amor e harmonia. Em tuas mãos santas e sagradas, entregamos, Senhor, assim nossas vidas, oramos por nós e oramos por todos que sofrem, encarnados, desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. E rogo a Jesus Cristo que nos conceda a luz da coragem. Amém? Amém.